Será que essa velha inútil vai comer tudo de novo? Ele não sussurrou. Ele gritou. Bem no meio da mesa. Bem na frente dos meus netos. E a pior parte não foi a frase. Foi a risada depois. A mesa inteira explodiu em gargalhadas. Sebastião ria com a boca cheia. Mateu, meu neto de 12 anos, baixou o olhar para o celular, mas eu vi o sorriso de lado. Regina, com seus 9 anos, tentou segurar, mas deixou escapar uma risadinha nervosa. Valeria, minha filha, apenas baixou a cabeça sobre o prato. Ninguém disse, não fala assim com a minha mãe. Ninguém me defendeu. Naquele instante, eu descobri o que é desaparecer estando sentada no centro da própria família. Eu limpei a boca devagar com o guardanapo de tecido. Aquele guardanapo fui eu mesma que bordei, 30 anos atrás, com as iniciais da família, SRM, Sofia Renteria de Maldonado. Naquele tempo, meu nome ocupava espaço. Naquela noite, ocupava só um canto de cadeira, perto da cozinha, como se eu fosse a empregada da casa. Coloquei o garfo com cuidado no prato. Não queria fazer barulho. Velhos aprendem a existir sem incomodar. Endireitei a coluna mesmo com as costas doendo. Respirei fundo para segurar as lágrimas e disse apenas, com licença. Ninguém respondeu. Nem um boa noite, mamãe. Nem um a senhora está bem, sogra. Só ouvi a TV ficando mais alta. Alguém comentou alguma coisa sobre o jogo de futebol. Eles seguiram comendo. Eu subi as escadas em silêncio, como quem sobe para o próprio quarto de castigo, e enquanto subia, ouvi de novo a risada. A mesma risada que me acompanhava há 5 anos, em versões pequenas, discretas, disfarçadas de piada inocente. Fechei a porta do meu quarto devagar. Aquele quarto pequeno, o menor da casa, antes era o meu ateliê de costura. Hoje era o quarto da vovó, cama estreita, colchão que rangia, um guarda-roupa velho, que já tinha mais história do que espaço. Olhei em volta e tive uma certeza que doeu mais fundo do que qualquer insulto. A casa era minha, mas eu é que parecia estar de favor. Sentei-me na beira da cama. As pernas tremiam. Meu coração batia acelerado, como se eu tivesse corrido uma maratona. Não era a idade, era a humilhação. Existe um tipo de dor que não aparece nos exames, mas corrói devagar por dentro. Por muitos anos eu acreditei que família aguentava tudo, que é melhor engolir em seco do que responder e criar problema, que silêncio preservava a paz. Aquela noite, eu entendi a verdade. O silêncio não estava preservando nada. O silêncio estava me matando por dentro. Fechei os olhos. Ouvi lá embaixo alguma explosão na TV. Depois mais risadas. Parecia ironia. Aqui em cima, eu desmoronava. Lá embaixo, eles se divertiam. Naquele segundo, algo dentro de mim, que passara anos se quebrando, fez o caminho inverso. Parou de quebrar. Começou a endurecer. Chega, eu pensei. Só essa palavra, chega. Estendi a mão até o criado mudo. Abri a gaveta. Peguei meu celular velho, aquele que meu neto chamara de relíquia pré-histórica. A tela estava riscada. A capa, gasta, mas a memória ali dentro ainda guardava um número que eu não discava desde o enterro de Héctor, meu marido, Dom Maurício Salazar, meu advogado, o amigo do meu marido, o homem que sabia, melhor do que meus próprios filhos, tudo o que eu tinha construído com Héctor. O dedo hesitou por um segundo, era como se, ao apertar aquele nome, eu assinasse um contrato comigo mesma, um contrato de não voltar atrás. Um contrato de parar de pedir desculpa por existir. Toquei. 1, 2, 3 sinais. Quase desisti no quarto, mas no quarto ouvi a voz dele. Sofia? Reconheceu de imediato. Aconteceu alguma coisa? Engoli em seco. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente queria saber se tinha acontecido alguma coisa comigo. Respirei fundo. Minha voz saiu baixa, trêmula, mas firme o suficiente para não voltar mais para dentro. Aconteceu sim, Maurício, respondi. Eu finalmente acordei. Houve um silêncio do outro lado da linha, desses silêncios em que o mundo parece prender a respiração junto com a gente.
Então ele perguntou com a seriedade de quem já viu muitas famílias se rasgarem por dinheiro, orgulho e falta de respeito. Do que você precisa? Olhei para a porta fechada, para as paredes descascadas, para a cama que rangia. E, pela primeira vez, não tive medo de responder. Preciso recuperar a minha vida, falei devagar, e proteger o que é meu, da minha própria família. Outro silêncio. Dessa vez, eu não tive vergonha dele. Eu merecia esse tempo. Eu merecia ser escutada. Nos vemos amanhã, ele disse. Enfim. 9 da manhã. No escritório. Traga todos os documentos que tiver e venha preparada. Depois desse passo, não tem volta. Fechei os olhos. Deixei que uma única lágrima escorresse. Não de tristeza, de alívio. É justamente por isso que eu vou responder. Porque não aguento mais voltar para o mesmo lugar. Desliguei. A mão ainda tremia. Coloquei o telefone sobre o peito, respirei fundo, mais uma vez. E, pela primeira vez em 5 anos, aquela risada não me quebrou. Aquela risada me acordou. Naquela noite, eu não dormi. Mas também não chorei. Fiquei deitada, olhando para o teto, lembrando de quem eu fui, de tudo o que eu havia construído, de tudo o que eu tinha permitido que levassem de mim. Não apenas o dinheiro, mas a voz, o lugar à mesa, o respeito. E ali, sozinha no meu quarto pequeno, eu fiz um juramento silencioso. Eles vão aprender. Nem que seja tarde, nem que doa em todos. Mas eles vão aprender. Porque quem planta desprezo, um dia colhe ausência. Se você que está me ouvindo agora já sentiu algo parecido, se já se sentiu pequena dentro da própria casa, se já engoliu palavras para não magoar quem não pensou 2 vezes antes de magoar você, então fica comigo nessa história. Deixa um like, um sinal silencioso, só para eu saber que não sou a única velha que decidiu acordar, porque o que aconteceu no dia seguinte nem eu mesma poderia imaginar. Eu acordei antes do sol, não porque o despertador tocou, mas porque a consciência não deixou eu dormir. Olhei o teto rachado do meu quarto pequeno. As sombras das frestas pareciam veias secas. Quantas noites eu tinha passado ali, revivendo humilhações em silêncio. Naquela madrugada, algo era diferente. Eu não estava repetindo a dor. Eu estava planejando o fim dela. Levantei devagar. Os joelhos estalaram. A idade cobra. Mas aquela dor eu já conhecia. A outra, a de ser tratada como peso morto, essa era nova. E era essa que eu tinha decidido não aceitar mais. Abri a gaveta do criado mudo. Bem no fundo, havia uma caixinha de metal enferrujada. Hector chamava de nosso cofre. Eu chamava de nossa vida em papel. Há anos eu não abria aquela caixa. Valeria sempre dizia: Mãe, deixa isso comigo, eu cuido. A senhora já fez demais. E eu acreditei. Acreditei tanto que parei de olhar para o que era meu. Peguei a caixa. Estava pesada. Não pelo metal, pelos anos que eu tinha deixado ali dentro. Coloquei-a sobre a cama, sentei ao lado, respirei fundo e levantei a tampa. O cheiro de papel antigo saiu como um sopro do passado. Havia ali certidões, contratos, comprovantes amarelados. Mas um envelope em especial me chamou a atenção. Escrituras. Minha letra. Mais firme. Mais jovem. Mais segura de si do que eu me sentia hoje. Puxei o primeiro documento. Imóvel residencial. Bairro tal. Nome do proprietário. Sofia Renteria de Maldonado. Eu. Só eu. Outro papel. Imóvel comercial. Loja 1. Proprietária. Eu. Mais um. Imóvel comercial. Loja 2. Proprietária. Eu, de novo. Parei. Senti o coração bater mais forte. Durante anos eu tinha escutado frases como: essa casa está velha, suegra, se não fosse a gente reformar, já tinha caído. Ainda bem que nós estamos aqui para administrar tudo, né, mãe? E ali, diante dos meus olhos, estava a verdade que eu tinha esquecido. A casa não era deles.
Nunca tinha sido. Os imóveis não eram deles, nunca foram, tudo estava no meu nome. Eu não era uma velha de favor. Eu era a dona de tudo. Só tinha deixado os outros se comportarem como se fossem. Um gosto amargo subiu à garganta. Não era orgulho, era raiva. Como eu, que fiz tantos cálculos na vida, pude errar essa conta? Como eu, que ajudei Hector a levantar cada tijolo, pude aceitar viver num quarto menor que o closet da minha própria filha? Peguei outro envelope. Banco. Meu estômago revirou. Eu sabia que ali vinha dor. Abri mesmo assim. Extratos. Movimentações. Entradas de aluguel que eu não lembrava de ter visto na minha conta. Saídas que eu nunca tinha autorizado. Em letras miúdas, lá estava: débito automático, financiamento empresarial avalista, Sofia Renteria. O coração gelou. O empréstimo do tal taler mecânico de Sebastián. Aquele que não ia mexer em nada do meu dinheiro. Aquele que era só um papel, suegra, uma formalidade. Olhei o valor atual. Não era 780 mil, como ele tinha dito na época. Era muito mais. 1.200.000. Senti o corpo inteiro estremecer. Não de velhice, de indignação, de vergonha por ter confiado tanto. Naquela linha fria do extrato, havia uma verdade que doía mais do que o insulto de ontem. Eles não estavam só rindo de mim, eles estavam vivendo de mim. Parei por um instante. Fechei os olhos. As lembranças começaram a desfilar, uma atrás da outra, como um filme cruel. O dia em que Valéria chegou do shopping com sacolas novas. Promoção, mãe. Metade do preço. E eu, na mesma semana, contei moedas para comprar o sabonete mais barato do mercado. O aniversário em que ninguém lembrou que eu completava 68 anos. Sebastián fez churrasco para os amigos. Eu servi carne, lavei prato, recolhi latinha de cerveja. À noite, sozinha na cozinha, comi um pedaço de bolo que eu mesma tinha comprado. O Natal em que comprei presentes para todos com o dinheirinho que sobrou e recebi um suéter amarelo enorme para ficar confortável em casa, suegra. Um suéter que me fazia parecer maior, mais velha, mais invisível. Cada lembrança vinha acompanhada da mesma sensação. Tinha algo errado. Mas eu me calava. Dizia para mim mesma: família, é assim mesmo. Não vale a pena brigar. Naquele dia, com os papéis na cama, eu vi o quadro inteiro. Não era só falta de delicadeza, era abuso. Abuso emocional, abuso financeiro, abuso de confiança. E o abusador às vezes vinha com sorriso, com beijo no rosto, com mãezinha, a senhora é uma bênção na nossa vida. Abri o último envelope. Lá estava a cópia do poder que eu tinha dado a Valéria no dia do enterro de Hector. Igreja lotada. Cheiro de flor misturado com cheiro de tristeza. Eu mal conseguia ficar de pé. Valeria me abraçou forte. Mãe, deixa tudo comigo. A senhora não precisa se preocupar com nada. Eu assinei sem ler direito. As letras dançavam na minha frente por causa das lágrimas. Achei que estava entregando a papelada. Estava entregando minha autonomia. Passei a mão pelo rosto. Não sei se era suor ou lágrima, talvez os dois. Lá fora, o sol começava a nascer. Mas dentro de mim, um outro tipo de luz estava se acendendo. Reorganizei os papéis. Separei tudo em montinhos. Casa, imóveis, banco, poderes. Coloquei numa pasta simples, nada chique, não precisava. O peso ali dentro não era do plástico, era da minha história. Levantei, ajeitei a camisola, fui até o espelho pequeno preso atrás da porta do guarda-roupa. Olhei para mim. Rugas ao redor da boca, marcas profundas nos olhos, cabelo mais branco do que eu lembrava. E mesmo assim, eu vi, debaixo de tudo aquilo, a mulher que estudou contabilidade quando ninguém acreditava em mulher estudando, a mulher que multiplicou cada peso que entrava em casa, a mulher que segurou a mão de Hector quando a empresa quase quebrou e disse: "A gente dá um jeito." Lá no fundo, ela ainda estava ali. Só tinha sido empurrada para um quarto menor e mandada ficar quieta. "Você não morreu ainda, Sofia", eu sussurrei para minha própria imagem. Só andou dormindo demais. Vesti uma roupa simples.
calça de tecido, blusa clara, sapatos confortáveis. Eu não ia para a festa. Eu ia para a guerra. Mas uma guerra diferente. Sem grito, sem prato voando. Uma guerra travada com papel, caneta e coragem. Quando desci para a cozinha, a casa ainda estava meio escura. Sebastião já estava lá embaixo, sentado na mesa, com a cara enfiada no celular. Cheiro de ovo com chorizo. A louça suja da noite anterior ainda na pia. Ele nem levantou a cabeça quando me viu. Tem café aí, suegra murmurou, apontando com o queixo para a cafeteira quase vazia. Eu me servi em silêncio. O café estava frio. Como a consideração deles por mim. Valeria apareceu logo depois, apressada para o plantão. Mãe, a senhora acordou cedo, ela disse, tentando soar doce. Vai fazer o que hoje? Eu segurei a xícara com firmeza. Tenho uns papéis para ver, respondi. Vou encontrar o Dr. Maurício. Sebastião parou de mexer no celular por um segundo. O advogado? Pra quê? Olhei para ele. Não com medo, mas com a calma de quem sabe de coisas que o outro ainda não imagina. Coisas de velha inútil, respondi, com um meio sorriso. Uns documentos que eu deixei largados por anos. Agora quero ver de perto. Os olhos dele estreitaram. Valeria franziu a testa. Mãe, quer que eu vá junto? Ela ofereceu. Essas coisas cansam. É muita burocracia. Essa frase antes teria me convencido. Hoje, apenas me ensinava algo. Eles preferiam uma Sofia cansada e confusa. Era mais fácil de controlar. Não precisa, filha, falei suave. Eu ainda sei ler. Quando eu não souber mais, aí sim você cuida. O silêncio caiu na cozinha. Denso. Incômodo. Sebastião forçou uma risadinha. A suegra hoje acordou afiada, hein? Eu só dei de ombros. Terminei o café. Peguei minha bolsa velha. Coloquei a pasta de documentos dentro. Parecia que eu estava carregando pedras. Na verdade, eu carregava o mapa de volta para a minha própria vida. Quando saí de casa e fechei o portão atrás de mim, senti o ar da rua bater diferente no rosto. Não era o vento que tinha mudado, era eu. Levantei a mão, parei um táxi. Para o escritório Salazar e Associados, por favor. Enquanto o carro se afastava, olhei pela janela. Vi minha casa ficando pequena ao fundo, a mesma casa em que eu tinha criado meus filhos, a mesma casa onde hoje eu dormia num quarto minúsculo e me sentia um estorvo. Uma frase veio clara na minha mente, como se alguém estivesse narrando a minha própria história. Às vezes, a gente só descobre o tamanho da própria prisão quando coloca a chave no bolso. Se até aqui você está sentindo um nó na garganta, se alguma parte dessa história parece falar com alguma parte da sua vida, deixa um like, um coração, um sinal qualquer. Não é por mim, é por você mesma, para lembrar que ainda dá tempo de pegar de volta a chave da sua própria casa e da sua própria dignidade. O táxi seguiu pela avenida principal enquanto a cidade despertava. Lojas abrindo, barulhos de metal subindo nas portas, gente correndo para o trabalho, e eu ali, sentada no banco traseiro, segurando minha bolsa como quem segura um segredo prestes a explodir. O motorista olhou pelo retrovisor. A senhora está bem? Estou. Acordando, respondi. Ele não entendeu, mas eu entendi. E, pela primeira vez em muitos anos, essa resposta fez sentido para mim. O carro entrou na rua do escritório, um prédio de vidro, alto, transparente, quase irônico. Eu estava indo exatamente para o lugar onde tudo que tinha sido escondido seria finalmente revelado. Paguei o táxi, respirei fundo e subi as escadas da recepção. Meus passos eram curtos, mas determinados. A recepcionista me reconheceu de imediato. Dona Sofia, o Dr. Maurício está esperando. Pode subir. Subi. No elevador, a luz branca refletiu meu rosto no espelho. Eu notei algo diferente. Os olhos ainda tinham tristeza, mas havia outra coisa por trás. Uma chama, pequena, mas teimosa. A chama que surge quando a mulher cansou de aceitar pouco. A porta se abriu. Maurício estava na mesa, analisando documentos. Levantou-se, caminhou até mim e me abraçou com delicadeza, como alguém que entende a dor, mas não tem medo dela. Sente-se, Sofia, disse ele. Temos muito trabalho.
Coloquei a pasta na mesa. Meus dedos estavam frios. Mas quando abri o botão da pasta, senti as mãos firmes. Quero começar pelas escrituras, falei. E pelos extratos. Maurício não perguntou por quê. Apenas abriu os documentos. Lia com a seriedade de um médico dando um diagnóstico. Depois de alguns minutos, ele ergueu os olhos. Sofia, você tem muito mais do que imagina. Eu sei, respondi baixinho. Ou, eu sabia, mas deixei de olhar. Ele respirou fundo, apoiou os cotovelos na mesa. E eles, têm vivido disso tudo? Tem, confirmei. Pelos últimos 5 anos. Maurício ajeitou os óculos. Está pronta para a verdade inteira? Sim. Ele começou. Seus 2 imóveis comerciais rendem mais de 38 mil pesos por mês. Esse dinheiro deveria estar na sua conta. Mas, não está. Eu sei. Murmurei. A casa está 100% em seu nome. Nenhuma reforma, nenhum gasto, nenhum débito poderia ter sido feito sem sua autorização. Assenti. Eu já esperava. Mas ouvir de outra pessoa doeu. E quanto ao empréstimo do Sebastião, ele virou o papel para mim. Aqui está. 1.200.000 li. Ele mentiu e refinanciou 2 vezes, sem consultar você. Com o meu dinheiro, com o dinheiro dos seus aluguéis, engoli em seco. O ar não passava direito. Maurício. Minha voz falhou. Isso é crime. Não exatamente crime, mas é abuso. Muito abuso. E completamente reversível. Desde que você esteja disposta. Eu levantei o olhar. Disposta a quê? A tirar deles o poder que nunca deveriam ter recebido. A sala ficou silenciosa. Tão silenciosa que eu ouvi meu coração dizendo: faça. Ele continuou. O primeiro passo é revogar o poder que você deu a Valéria. Ela não deve mais tocar suas contas, nem suas propriedades. Certo. O segundo é retirar oficialmente o aval do empréstimo. O banco terá que cobrar apenas de Sebastian. Certo. O terceiro é decidir o que fazer com a casa. Eu senti o ar ficar pesado. A casa é sua, Sofia. Você tem o direito de pedir que saiam, hoje. Eu não quero deixá-los na rua, murmurei. Não precisa. Pode criar condições, limites, regras, repeti, em voz baixa. Faz tempo que não tenho nenhuma. Maurício ficou me observando, não como advogado, como alguém que sabe que não basta resolver documentos, é preciso resolver coragem. Ele pousou a mão sobre a minha. Sofia, você passou a vida inteira cuidando dos outros. Agora, precisa cuidar de si mesma. A pergunta não é o que seus filhos vão pensar. A pergunta é: o que você pensa de si mesma? Aquilo entrou fundo. Tão fundo que eu só consegui fechar os olhos por um instante. Maurício, sussurrei. Eu não me lembro da última vez que pensei em mim. Ele sorriu triste. Então comece hoje. Assinei o primeiro papel, a revogação do poder. Depois o segundo, o cancelamento do aval. Cada assinatura parecia arrancar uma corrente do meu pulso. Quando terminei, minhas mãos estavam cansadas, mas meu peito estava leve. Maurício organizou tudo, colocou selos, carimbos, telefonou para o banco, falou com voz firme e segura, e eu fiquei ali, sentada, sentindo algo que não sentia há muito tempo: controle. Quando ele desligou, olhou para mim. Amanhã, Sebastião vai receber uma ligação do banco. Vai ficar furioso. Vai dizer que eu destruí a vida dele. E eu, respirei fundo, não vou pedir desculpas. Maurício sorriu, orgulhoso. Exato, fechei a pasta. Me levantei devagar. Maurício, falei antes de sair. Se eles perguntarem por que eu fiz isso, o que eu digo? Ele pensou por um momento, depois respondeu: diga a verdade. Fiz porque finalmente percebi que ninguém ia me salvar se eu não me salvasse primeiro. Saí do escritório com essa frase martelando no peito. Desci a calçada devagar. O sol tinha subido, o calor tocava minha pele. E pela primeira vez em anos, eu não senti peso nos ombros. Senti direção. Enquanto caminhava até a avenida para pegar um táxi, percebi algo simples. A rua estava igual. As árvores estavam iguais. As pessoas, apressadas como sempre. Mas eu
eu estava diferente. Eu não sabia ainda como seria a reação deles. Não sabia se viria grito, chantagem, lágrimas ou fúria. Mas eu sabia algo maior. Eu estava pronta. E se você está me ouvindo agora e já viveu a sensação de acordar um dia e perceber que perdeu espaço dentro da própria casa, então me entende. Deixa um like, um gesto pequeno, só para eu saber que você também já carregou pesos que ninguém viu. Nós, mulheres maduras, aprendemos muito tarde que amar não significa desaparecer. E essa história está só começando. Voltei para casa perto do meio-dia. O sol queimava forte e meu passo era lento, mas firme. Eu sentia como se carregasse, dentro da bolsa, não apenas papéis, mas um futuro completamente novo. Quando empurrei o portão, ouvi vozes na cozinha. Sebastián. Valeria. Discussão baixa, urgente, daquelas que param quando alguém entra. E parou mesmo. Abri a porta. Os dois me olharam ao mesmo tempo. Sebastián segurava uma caneca. Valeria estava com um pano de prato na mão. Os dois congelaram como se tivessem sido flagrados fazendo algo errado. Mãe, onde a senhora estava? Valeria perguntou. A gente ficou preocupada. Preocupada. Essa palavra bateu no meu peito com uma ironia tão grande que quase me fez sorrir. Fui resolver umas coisas, respondi. Sebastián estreitou os olhos. Com o advogado? Sim. Ele soltou uma risada curta, cínica. Não acredito que a senhora perdeu tempo com isso, suegra. Era só me perguntar. Eu explicava tudo. Olhei para ele. Calma. Sem pressa. Como quem avalia uma peça de teatro ruim. Você teve 5 anos para me explicar. Já falei. Era brincadeira. Aquela coisa de ontem. A senhora é muito sensível. Sensível, repeti devagar. Bonita palavra para chamar alguém que você humilhou. Valeria respirou fundo. Mãe, não vamos revirar isso de novo. Sebastián já pediu desculpa. Não. Minha voz saiu firme. Ele não pediu. Ele justificou. Silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável. Valeria desviou o olhar. Sebastián apertou a caneca com mais força. Deixei a bolsa sobre a mesa. Abri o zíper. Tirei a pasta. Devagar, com cuidado. Como quem coloca uma bomba delicada sobre a mesa. O que é isso? Ele perguntou. A minha vida. Em papel. Empurrei a pasta para o centro da mesa. E vocês dois vão ouvir. Não porque eu quero brigar, mas porque finalmente chegou a hora. Sebastián tentou rir. Eu não tenho tempo para drama, suegra. Não é drama, respondi. É verdade. Sentei. Eles permaneceram em pé, como 2 alunos esperando a chamada. Vamos começar pelas escrituras, falei. Abri o primeiro documento. Deslizei para frente. A casa. Sim. Sim. A casa é de todos nós, ele interrompeu. Eu levantei o rosto. Apenas olhei, com uma calma tão fria que fez ele se calar. A casa está no meu nome, continuei. Toda ela. Cada metro. Depois tirei o segundo papel. A loja número 1. Mãe. Valeria murmurou. Tirei o terceiro. A loja número 2. Eles ficaram pálidos. Ninguém falou nada. Então tirei o envelope do banco. Extratos. Sebastián respirou fundo, como quem se prepara para um soco. 1.200.000. Não é isso, suegra. O banco. O banco me confirmou hoje, interrompi. E confirmou também que você usou os meus aluguéis para pagar os juros, sem minha autorização. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Parecia um peixe fora d'água tentando achar oxigênio. Isso não é justo. Não é justo, repeti. Por 5 anos não foi justo. Valeria se aproximou. Mãe, por favor. Não, filha. Agora quem vai falar sou eu. Ela engoliu as palavras. E eu continuei. Eu dei para vocês tudo o que tinha. O teto, a comida, a ajuda, a presença. Dei até o que não tinha. Dei o que devia ter guardado para mim. E mesmo assim, minha voz tremeu mesmo assim. Vocês acharam pouco. Sebastián lançou. A senhora está exagerando. Eu bati a palma da mão na mesa. Não foi forte.
mas foi o suficiente para acabar com qualquer tentativa dele de dominar a conversa. Eu não estou exagerando. Estou acordando. Silêncio de novo. Um silêncio que parecia um corredor longo, estreito, sem saída. E tem mais, falei. Eu revoguei hoje o poder que dei a Valéria. Valéria levou a mão à boca. Mãe, não. Revoguei. E amanhã o banco vai notificar vocês. O aval está cancelado. A dívida agora é responsabilidade única de quem a fez. Sebastião explodiu. Você não pode fazer isso. Olhei bem nos olhos dele. É exatamente por isso que fiz. Ele empurrou a cadeira. Você quer arruinar a minha vida? Não, minha voz estava tão calma que o deixou ainda mais nervoso. Eu quero salvar a minha. A reação dos dois foi imediata. Valeria começou a chorar. Sebastian começou a andar de um lado para o outro. Você não entende como as coisas funcionam, ele gritou. Entendo, sim, respondi. Entendo perfeitamente. Eu só estava fingindo que não via. Ele bateu a mão na mesa. Você destruiu tudo. Não. Falei, levantando devagar. O que estava destruindo era o silêncio. Esse, sim, estava acabando comigo. E aqui veio o primeiro grande plot twist emocional. Um pensamento que eu nunca tinha colocado em voz alta. Sebastian. Olhei para ele. Eu não sou sua empregada. Nunca disse que era. Não precisou dizer. Você mostrou. Valeria enxugava as lágrimas. Mãe, a gente só queria ajudar. Ajudar. Sorri com amargura. Vocês me tiraram tudo o que me dava dignidade. Até o direito de me sentar na mesa. Valeria caiu sentada. Eu não percebi. Eu caminhei até ela. Toquei seu ombro. Filha. Você não quis ver. Isso é diferente. Ela chorava como criança. Sebastian olhava para o nada, com raiva, com medo, com orgulho ferido. Respirei fundo e finalizei. Eu não vou expulsar vocês da casa, ainda não, mas daqui em diante, nada continua igual. Há novas regras, há limites, há consequências. Sebastian quase rosnou. Isso não vai ficar assim. Não vai mesmo, respondi. Vai ficar muito melhor. Para mim. E pela primeira vez em anos, eu virei as costas para ele sem pedir desculpas. Caminhei até meu quarto. Fechei a porta, sentei na cama e deixei a respiração sair devagar. Eu tremia, claro que tremia. Não é fácil enfrentar quem te destratou durante anos. Não é fácil quebrar um ciclo que você mesma alimentou. Mas no meio da minha fraqueza, a força que nasce quando uma mulher deixa de ter medo das próprias decisões. Se você está ouvindo isso e já passou anos calada porque achava que não valia a pena discutir, pense comigo. Às vezes, o que destrói a família não é o confronto, é a omissão. Se essa verdade tocou você, deixa um like, um gesto pequeno, só para eu saber que essa história não está sendo sentida só por mim, porque a parte mais difícil ainda estava por vir. Fechei a porta do meu quarto devagar. Não completamente deixei uma fresta, não por medo, mas porque depois de anos vivendo encolhida, eu queria ouvir o som da casa respirando sem mim. Queria saber o que acontecia quando não era eu quem tentava manter tudo em pé. Sentei na cama. Minhas mãos ainda tremiam um pouco, mas era um tremor diferente. Não de medo, de libertação, como se meu corpo, tão acostumado a curvar-se, estivesse reaprendendo a ficar ereto. Do lado da cama, havia a gaveta onde guardo minhas coisas sem valor. Pelo menos era como eles chamavam, coisas de velha sentimental, papelada inútil, caderninho de memórias. Mas naquela manhã, eu sabia que havia algo ali dentro que não era lixo, era prova, era memória, era ferida, e ao mesmo tempo, era cura. Abri a gaveta, peguei o pequeno caderno de capa azul marinho. Um caderno simples, velhinho, com as pontas dobradas. Eu o chamava de meu diário de sobrevivência, mas escrevi outro nome na capa, no primeiro dia em que comecei. Coisas que doem e ninguém vê. Respirei fundo antes de abrir. Passei os dedos pela letra tremida da primeira página. Eu sempre escrevia de noite, quando a casa dormia, quando eu precisava chorar devagar para não incomodar. E a primeira frase, escrita quase 6 meses atrás, me atravessou como uma flecha.
Valeria pediu que eu não me sentasse na mesa porque os amigos de Sebastião iam chegar, e não quero que eles pensem que a senhora mora aqui. Eu me lembro nitidamente desse dia. Eu estava com um bolo no forno. Tinha preparado tudo com carinho. Quando ela falou isso, senti a massa do bolo crescer no mesmo ritmo que a minha vergonha. Não chorei, só saí da cozinha para o quintal e fiquei lá até eles irem embora. Mas escrevi. Escrevi para não esquecer. Escrevi para não me convencer de que era exagero. Virei a página. Hoje, Sebastião disse que minha aposentadoria não dava para nada e que eu devia ser mais útil. Eu lembro do tom dele. Nem agressivo, nem gritado. Aquele tom passivo que fere sem parecer ataque. Aquele tipo de veneno que escorre doce, mas mata por dentro. Mais uma página. Fiz sopa. Eles não comeram. Pediram comida fora. Disseram que minhas receitas são pesadas. Eu comi sozinha. Lembrei do cheiro da sopa, do esforço que fiz para cortar os legumes com minhas mãos cansadas, do silêncio que ficou na cozinha quando os saquinhos de comida delivery chegaram, da forma como empurrei minha própria sopa para o canto, tentando não deixar transparecer a dor. Abri mais uma. Hoje, no supermercado, Sebastião disse: "Não compra isso não, suegra. A senhora não come tanto assim." E tirou da minha mão uma caixa de chá. Tão pequeno, tão insignificante para ele, mas tão simbólico para mim. Até o meu chá era controlado. O caderno seguia, página após página, sem gritos, sem violência explícita, apenas golpes pequenos, cotidianos, constantes. E foi aí que percebi: as feridas mais profundas não são as que sangram, são as que repetem. Continuei lendo. Aniversário da Regina. Eu comprei uma boneca. Ela agradeceu, mas Sebastião disse: "Não precisava. Suegra, a senhora tem mania de gastar. Eu, que financiava cada reforma daquela casa. Eu, que pagava a escola das crianças. Eu, que sustentava as contas atrasadas. Era eu quem tinha mania de gastar." Continuei virando páginas. E então encontrei uma que eu mesma tinha tentado esquecer. Hoje, Valéria me pediu para não contar ao médico dela que eu sentia falta de ar. Disse que era coisa da minha cabeça e que não temos tempo para drama. Eu fiquei calada. Essa frase me atingiu como uma pedra. Eu lembro da sensação, da dor no peito, da dificuldade de respirar. Mas, acima de tudo, da certeza de que, se eu morresse naquele dia, eles só perceberiam horas depois, quando precisassem de mim para alguma tarefa. Fechei o caderno, apertei contra o peito e disse baixinho: "Eu deixei isso acontecer, mas não deixo mais." Quando abri os olhos, percebi algo curioso. Eu não estava chorando. A dor estava ali, mas era uma dor diferente. Uma dor que, ao invés de me dobrar, me empurrava para frente. Levantei. Passei a mão nos cabelos. Respirei fundo e decidi fazer algo que nunca tinha feito. Eu iria mostrar esse caderno, não por vingança, mas porque, por 5 anos, eles disseram que eu exagerava, que era sensível, que me magoava à toa. Não, eu não me magoava à toa. Eu estava sendo esmagada devagar, mas agora eu tinha provas da pressão. Parei na porta da sala. Eles estavam lá, os dois, sentados, sem falar nada. Pareciam me esperar, pareciam temer o que viria. Eu me aproximei devagar. Meus passos ecoaram pela sala como se fossem de outra pessoa, uma Sofia que eu não conhecia bem, mas estava gostando de conhecer. "O que é isso?" Valeria perguntou vendo o caderno. Minha memória respondi. Sentei. Coloquei o caderno sobre a mesa. Ele parecia tão pequeno, mas naquele momento era maior que todos nós. Durante 5 anos, eu escrevi tudo o que não podia dizer. Sebastião cruzou os braços. "Lá vem drama." "Não é drama", respondi. "É registro." Abri na primeira página, li em voz alta, devagar, cada palavra como se fosse uma lâmina afiada. Valeria chorou. Sebastião ficou pálido. A cada página que eu lia, eles encolhiam um pouco mais na cadeira. Eu não gritei, não chorei, não tremi, só li. E quando terminei, fechei o caderno com calma. "É isso que vocês fizeram comigo", disse. "E isso é só metade." Valeria soluçava. "Mãe."
Eu não sabia que era tanto. Você não quis saber. Sebastião murmurou. Isso é sua versão. Eu o encarei. Minha versão é a única que estava acordada às 3 da manhã, escrevendo para não enlouquecer. Silêncio. Um silêncio tão profundo que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede. E então eu disse a frase que mudou tudo. Vocês não destruíram apenas meu espaço na casa. Vocês destruíram meu lugar no mundo. Mas eu vim buscá-lo de volta. Valeria respirou fundo. O que a senhora vai fazer? Eu segurei o caderno firme. Vou começar colocando vocês diante da verdade. E depois, vêm as regras. Mas antes que eu continuasse, o telefone da casa tocou. Sebastião atendeu. E quando ouviu a voz do banco, o rosto dele empalideceu. Ele deixou o telefone cair e sussurrou: Não, não pode ser agora. Mas podia. E era só o começo. Se você está aqui comigo até essa parte, se já guardou dores que ninguém quis ler, deixa um like, um sinal pequeno. Não para mim. Para a sua própria história. Porque quando a gente registra a dor, a gente começa a recuperar a própria voz. O telefone continuou tocando no chão, oscilando como um peixe fora d'água. Sebastião ficou imóvel, pálido, com a respiração presa no peito. Valeria levou a mão à boca, como se quisesse impedir o inevitável. Eu sabia o que era, sabia desde o instante em que deixei o escritório de Maurício. Mas ver o medo estampado no rosto daquele homem, do mesmo homem que me humilhava rindo, foi como assistir o destino cumprir seu próprio papel. Sebastian? Perguntei, com voz baixa. Ele se abaixou devagar, pegou o telefone com mãos trêmulas, leu o número, engoliu seco. O banco. Claro, respondi. Eles ligariam hoje. Valeria se aproximou do marido. O que eles disseram? Que ele passou a mão pelos cabelos que o aval foi retirado, que agora eu tenho que renegociar sozinho, que o débito vence na próxima quinzena. Isso dá quanto? Perguntei. Ele me olhou como se eu tivesse jogado um balde de água gelada na cabeça dele. Muito. A senhora sabe. Eu sei. Fiz um leve aceno. Mas quero ouvir da sua boca. Sebastião fechou os olhos, como se aquilo doesse fisicamente. 1.200.000. Valeria arfou, como se faltasse ar. Segurou o encosto da cadeira para não cair. Mãe, como assim? Eu não assino mais nada por vocês, filha. Minha voz estava calma demais para o caos daquele momento. Agora cada um responde pelo que faz. Sebastião mudou do medo para a raiva num segundo. A senhora fez isso de propósito. Fiz. Quer me destruir? Não. Quero que você me deixe de existir inteira. Ele esfregou o rosto com força. Você não entende nada de negócios. Eu entendo o suficiente para saber que você mentiu sobre os valores. Respondi. E usou meus aluguéis sem minha permissão. Valeria se aproximou de mim. Mãe, por que não falou com a gente antes? Ah, essa frase. Essa frase que pessoas que não escutam adoram dizer. Eu a olhei fundo, porque vocês nunca ouvem. Respondi devagar. Eu falo, e vocês riem. Eu peço, e vocês ignoram. Eu sofro, e vocês dizem que é exagero. Sebastião bateu a mão na mesa. A senhora não pode simplesmente virar tudo de cabeça para baixo. Nós dependemos desse dinheiro. Eu me inclinei lentamente para a frente. Então deveriam ter respeitado quem dava esse dinheiro. Silêncio, tenso, frio, duro. A sala parecia menor, como se as paredes tivessem se aproximado para assistir à cena. Regina e Mateu apareceram no corredor. Ficaram olhando sem entender. Valeria correu até eles e os mandou para o quarto, fechou a porta. Então veio a parte que nenhum adulto gosta de ouvir, quando sua própria consciência fala mais alto que sua defesa. Sebastião caiu na cadeira, passou as mãos no rosto e murmurou, derrotado: Eu não posso pagar isso. Pode sim, respondi, mas vai ter que trabalhar, como todo mundo. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos. A senhora quer que eu vire um fracassado? Não, falei firme. Quero que você vire um homem. Valeria chorava em silêncio. As lágrimas pingavam no chão.
Mãe, eu não sabia que estava tão ruim. Não sabia porque não quis saber. Aproximei-me dela. Você confundiu conforto com amor. Mas amor. Amor de verdade. Não afasta a mãe da mesa para não passar vergonha. Ela me abraçou pelas pernas, como criança que finalmente percebe o erro que cometeu. Me perdoa, por favor. Minha mão tremeu quando toquei seus cabelos. Eu perdoo, filha. Sempre perdoei. O problema nunca foi o perdão. Foi a continuidade. Sebastião levantou-se abruptamente. Isso não vai ficar assim. Eu posso te denunciar. Você mexeu no meu empréstimo. Era meu aval, minha assinatura, meu nome, minha responsabilidade. Eu só retirei o que era meu. Eu posso te processar. Pode tentar. Respondi, olhando diretamente nos olhos dele. Mas você sabe que eu ganho. A verdade é que Sebastião não temia o banco, nem o empréstimo, nem o dinheiro. Ele temia perder o controle. E esse sim, ele tinha acabado de perder. Ele caminhou até a porta, tonto. Preciso sair. Preciso pensar. Valeria tentou segui-lo. Sebastião, espera, me deixa. Ele gritou, batendo a porta com força. O impacto fez vibrar até a moldura torta da parede. Valeria se virou para mim, com o rosto devastado, com a alma despedaçada. Mãe. E agora? Agora respirei fundo, vem a parte mais difícil. A parte em que cada um precisa se olhar no espelho. Ela enxugou as lágrimas. O que vai fazer? Vou reorganizar a casa. Como? Com regras, com limites, com respeito. Pausei. Algo que nunca deveria ter sido perdido. Ela sentou à mesa, ainda tremendo. Mãe, eu não sei viver assim. Eu sei, filha. Você se acostumou com o fácil. Mas o fácil, às vezes, machuca mais do que o difícil. Ficamos um tempo em silêncio, respirando, deixando a poeira emocional baixar. Então levantei-me, abri o caderno de anotações e disse: amanhã, às 8 da noite, vamos ter uma reunião. Você, Sebastião e eu. Sem gritos, sem desculpas, sem risadas. Só a verdade. Valeria concordou com a cabeça. Eu estarei aqui. Terminei de arrumar meus papéis, fechei a pasta, e quando subi as escadas devagar, senti, pela primeira vez em muito tempo, paz. Não a paz do silêncio forçado, não a paz da submissão, mas a paz que nasce quando uma mulher escolhe a si mesma. E antes de fechar a porta do meu quarto pensei, eles sempre acharam que eu era fraca porque eu calava. Eles nunca viram o que acontece quando uma mulher decide falar. Se você, que está ouvindo, já teve medo da reação de alguém quando finalmente decidiu se defender, respire fundo comigo agora. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é decidir mesmo tremendo. Se isso fez sentido para você, deixe um like, um gesto pequeno, só para eu saber que seu coração entendeu o meu. E prepare-se, porque a noite seguinte mudaria tudo. O dia seguinte amanheceu diferente. Não pelo clima estava igual, mas pelo ar dentro da casa. Um ar preso, um ar denso, um ar que só aparece quando a verdade está à espreita, esperando o momento certo de se revelar. Passei a manhã inteira em silêncio. Fiz meu café, assisti às notícias, arrumei minhas coisas. Ninguém se aproximou de mim. Valeria saiu para o trabalho sem dizer muito. Apenas um até mais. Mãe, tímido, quase infantil. Sebastião. Bom, Sebastião não voltou para casa até o fim da tarde. E eu já esperava isso. Homens que constroem o ego em cima do controle costumam desaparecer quando o controle escapa dos dedos. Às 7:30 da noite, eu já estava sentada na sala de jantar, não na cadeira de canto, onde sempre me colocavam, mas na cadeira de cabeceira, aquela que Hector ocupava, aquela que deveria ter sido minha quando ele partiu. Coloquei sobre a mesa 3 itens: o caderno azul, as pastas de documentos, uma folha em branco e uma caneta. Tudo organizado, bonito, sereno. A força não precisa gritar, só precisa estar presente.
Às 8 em ponto, Valéria entrou. Parecia nervosa. Sentou-se devagar, como se a cadeira fosse quebrar. Ficou alisando a barra da blusa, sem coragem de me encarar. 5 minutos depois, ouvimos a porta abrir. Sebastião entrou, olheiras profundas, passos pesados. Foi direto para a geladeira, pegou uma cerveja e, quando me viu na cabeceira, parou por um segundo surpreso, confuso, incomodado. Por que a senhora está aí? Porque este é o meu lugar, respondi. Ele riu, sarcástico. Então tá, vamos começar logo com isso, que eu tenho coisas a resolver. Sentei-me melhor, ajeitei a coluna. A calma dentro de mim era tão sólida que dava para tocar. Sebastian disse: eu marquei esta conversa para que todos nós pudéssemos falar e ouvir, sem interrupções. Ou seja, ele cruzou os braços, você fala. A gente escuta. Exatamente. Respondi, sem ironia. Valeria tentava mediar. Amor, por favor. Mas ele já estava na defensiva. Então vamos lá. O que a senhora quer dessa vez? Olhei para ele. Bem no fundo. Porque olhar fundo obriga o outro a se ver. Quero que você assuma o que fez. Eu não fiz nada. Usou meu dinheiro. Eu precisava. O negócio estava ruim. Sem pedir. A senhora sempre ajudou. Ajudar não é ser explorada, Sebastian. Ele apertou os punhos. Eu sou o homem da casa suegra. Não, respondi. Você é o marido da minha filha. A casa é minha. Silêncio. Valeria mordeu o lábio inferior. Sebastian respirou fundo, tentando não explodir. Vamos falar do empréstimo, continuei. Eu já falei que vou resolver. Vai sim, porque agora a dívida é só sua. Ele esfregou o rosto. A senhora não tem noção do que fez. Tenho, respondi, inclinando-me para a frente. Fiz exatamente o que precisava ser feito. Peguei meu caderno azul, coloquei na mesa, ele o olhou com desprezo. Mais drama, não. Falei, mais verdade. Abri numa página marcada. Vou ler algo para vocês, mas antes, quero que escutem até o final. Valeria assentiu. Sebastião resmungou algo, mas ficou sentado. Li devagar. Hoje, Sebastião disse que eu devia comer sozinha porque ia atrapalhar a noite deles. Valeria cobriu a boca com a mão. Sebastião desviou os olhos. Virei a página. No domingo, eles pediram que eu não ficasse na sala porque iam receber visitas e velho sentado deixa o ambiente pesado. Valeria começou a chorar de novo. Virei outra. Ele tirou a comida da minha mão e disse que eu comia demais para alguém que não fazia nada. Sebastião bateu na mesa. Eu falei brincando. Brincadeiras não doem assim, respondi. Só dói o que é verdade. Dita sem cuidado. Continuei. Hoje, Valeria disse que não contou ao médico que eu tinha tonturas porque não queria que achassem que cuida de uma idosa problemática. Valeria chorou mais forte. Mãe, eu estava cansada. Eu não pensei. Esse é o problema, filha. Falei com doçura triste. Você não pensou. Ninguém pensou. Fechei o caderno. Tudo isso são pequenas violências que vivi calada. E ninguém viu. A senhora está exagerando. Sebastião gritou. Então me deixa fazer uma pergunta, falei. Olhei bem nos olhos dele. Você deixaria alguém tratar sua mãe assim? Ele abriu a boca. Nada saiu. Nada. Esse foi o momento em que ele quebrou. A raiva caiu. O orgulho tremeu. A máscara trincou. Valeria enxugou o rosto. Mãe, a gente não percebeu que a senhora estava anotando tudo isso. Porque vocês nunca imaginaram que eu sentia dor. Respondi. Silêncio profundo. Era a primeira vez em muitos anos que eles me escutavam de verdade. Então coloquei a folha em branco sobre a mesa. Hoje, vamos reescrever esta família. Como assim? Valéria perguntou. Com regras, com responsabilidades, com verdade. Isso é ridículo, Sebastião murmurou. Ridículo, respondi. É uma mulher com 70 anos ser tratada como peso morto dentro da própria casa. Peguei a caneta.
Primeira regra: respeito. Respeito não se impõe. Sebastião começou. Respeito se exige. Respondi. E eu exijo. A partir de hoje. Escrevi. 1. Sofia tem seu lugar na mesa. Sempre. Valeria assentiu com a cabeça, chorando. Segunda regra: nada de decisões financeiras sem minha autorização. Escrevi. 2. Nenhum gasto, assinatura ou empréstimo será feito sem meu consentimento. Sebastião mexia a perna, inquieto. Isso é absurdo. Absurdo, falei, é confiar meu futuro a quem não honra o próprio presente. Continuei. 3. Sebastião deve assumir integralmente sua dívida. Ele arregalou os olhos. Isso vai me quebrar. Não, respondi. Isso vai te construir. Valeria respirou fundo. Mãe, e a gente? Vocês vão aprender a crescer juntos, sem subir nas minhas costas. Escrevi. 4. Valeria deve retomar sua vida própria. 5. As crianças devem aprender o valor do respeito. Sebastião passou as mãos no cabelo. Eu não posso prometer nada disso. Pode sim, falei, porque se não prometer, terá que sair. Valeria se virou para ele desesperada. Sebastião, por favor. Ele me encarou como se eu fosse a inimiga. Mas no fundo, ele sabia. Não era eu destruindo a vida dele. Era ele enfrentando, pela primeira vez, a consequência das próprias escolhas. E qual é a última regra? Ele perguntou, com ironia amarga. Peguei a caneta. Escrevi devagar. 6. Sofia deixa de ser invisível. Quando terminei, levantei os olhos. Esta é a nova casa. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, a porta está ali. O silêncio que seguiu foi tão profundo que até o relógio pareceu parar de marcar o tempo. E foi nesse silêncio que senti algo se abrir em mim. Não era raiva, não era vingança, era alívio. Porque, pela primeira vez, eu estava dizendo: eu existo. Se você está comigo até aqui, se alguma vez já precisou levantar a própria voz para que alguém lembrasse que você está viva, deixe um like, um gesto pequeno, só para eu saber que não estou contando essa história sozinha. A próxima parte é onde tudo muda. Sebastião ficou olhando para mim como se eu tivesse tirado o chão onde ele pisava. Valeria chorava baixinho, as mãos entrelaçadas sobre o colo, tremendo. E eu estava estranhamente serena, não porque a situação era fácil, não era, mas porque pela primeira vez em anos eu não estava pedindo nada, eu estava definindo. Então é isso? Sebastião perguntou, com a voz rouca. A senhora acha que pode mandar em tudo agora? Não respondi. Eu não acho. Eu descobri. Ele riu. Um riso curto, descontrolado, mais perto do desespero do que da ironia. Acredita mesmo que pode viver sem a gente? Sem a Valéria? Sem as crianças? Eu segurei a borda da mesa. Posso, sim. O que eu não posso é continuar vivendo sem mim. Valeria soluçou. Mãe, por favor, não fale assim. Filha, falei com doçura, você precisa entender que eu não estou indo embora. Eu estou voltando. Voltando para mim, para a minha dignidade, para a minha voz. Aquela que vocês apagaram sem perceber. Sebastião levantou-se bruscamente. Isso é uma palhaçada, uma reunião ridícula. A senhora está sendo manipulada por aquele advogado. Manipulada? Perguntei, levantando o olhar devagar. Sebastião, o que eu disse hoje não veio da boca do meu advogado, veio das minhas feridas. Ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Respirei fundo, e já que estamos falando de feridas, tem mais uma coisa. Apertei o caderno azul entre os dedos. Aquela capa gasta guardava memórias que eu mesma não queria revisitar. Mas chegou a hora. Lembram do Natal passado? Perguntei. Valeria fechou os olhos. Sebastião bufou. O que tem? Eu preparei a ceia inteira. E daí? E daí que vocês comeram e foram ver filme na sala, e me deixaram limpando tudo sozinha. Valeria levantou o rosto, lágrimas caindo. Mãe, eu não...
E quando eu disse que estava cansada, continuei, e você respondeu: Mãe, é só lavar uns pratos. A senhora não fez mais nada o dia inteiro. Sebastião largou o corpo na cadeira, derrotado. Isso é tortura emocional. A senhora está desenterrando tudo. Estaria torturando, respondi, se eu quisesse ferir vocês, mas não quero. Eu só quero que vocês enxerguem o que nunca viram. Virei mais uma página do caderno. Lembram da festa de aniversário da Regina? Valeria enxugou o rosto. Mãe, comprei o vestido mais bonito para ela. Ela amou. Sim, ela adorou. Mas você, Sebastião, olhei diretamente para ele e disse que eu não precisava tentar comprar amor com dinheiro de velha. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que senti minhas próprias lembranças ecoarem pelas paredes. Ele passou a mão no rosto, nervoso. Eu estava irritado. Irritado, repeti. E isso lhe deu o direito de me ferir? Ele não respondeu. Então fechei o caderno devagar. Chega de passado, falei. Agora vamos falar do presente. Peguei a folha de regras. A mesma folha que eu tinha escrito na noite anterior. A única folha que dava início a uma nova forma de viver. Coloquei-a no centro da mesa. Preciso que vocês dois leiam. Eu já ouvi, Sebastião resmungou. Ouvir não é o mesmo que aceitar. Valeria pegou a folha com mãos trêmulas. Seus olhos correram por cada linha. Quando terminou, olhou para mim. Mãe, eu cumpro. Eu cumpro tudo. Eu quero mudar. Eu juro. Tudo em mim doeu ao ver minha filha assim, não porque eu gostava da cena, mas porque eu sabia. Para chegar ali, ela teve que derrubar muitos muros internos. Sebastião, por outro lado, olhava a folha como se ela fosse um insulto. Eu não vou assinar isso. Não é contrato, respondi. É convivência. A senhora quer me destruir. Não. Meus olhos não desviaram dos dele. Eu quero que você me respeite. Finalmente. E se eu não quiser? Ele perguntou. Eu me levantei da cadeira, com calma. Cada movimento meu parecia deslocar o ar ao redor. Então você vai sair de casa. Valeria levou as mãos ao rosto. Mãe, não. Filha, toquei seu ombro, uma casa sem respeito. Não é casa, é prisão. Sebastião deu um passo para trás. A senhora não tem coragem. Sebastião. Respirei fundo, a coragem não nasce quando a gente quer. Ela nasce quando a dor passa do limite. Ele segurou a cabeça. Eu não posso sair daqui, não tenho dinheiro. Não tenho onde ficar. Agora você sabe como eu me senti por anos, respondi baixinho. Ele parou. A frase o acertou como uma pedra. Valeria tentou intervir. Amor, por favor, diz alguma coisa. Sebastião finalmente explodiu, mas não com raiva, com desespero. Eu não sei ser essa pessoa, gritou. Eu não sei viver sem o controle. Eu não sei. Eu não sei. A voz dele falhou. Ele caiu de joelhos. Literalmente. Diante de mim. As mãos no rosto, o corpo inteiro tremendo. E pela primeira vez, desde que entrou na minha vida, eu vi o verdadeiro Sebastião. Não o arrogante. Não o que ria alto. Não o que mandava. Eu vi o homem quebrado por trás da postura. O que tentava esconder a própria falha, esmagando quem estava perto. Valeria correu até ele. Sebastian, por favor, levanta. Mas ele não levantava. Ele chorava. Chorava como alguém que finalmente entende que a vida como conhecia acabou. Eu me aproximei. Ajoelhei ao lado dele não por submissão, mas por humanidade. Sebastian, falei com voz baixa, ninguém aqui quer te destruir, mas não vamos mais te carregar. Ele olhou para mim, um olhar que misturava culpa, medo e algo novo, algo parecido com redenção. O que eu faço? Ele perguntou, quase sussurrando. Pela primeira vez, eu não sei. Apertei sua mão. Você começa pedindo perdão. Perdão. Para mim. Perdoa. Para a Valéria. Amor. Me desculpa. Para seus filhos. Meus filhos. Ele chorou mais forte e eu. Eu falhei com eles. E depois, Sebastião. Toquei o caderno azul. Você começa a reparar o que destruiu. Com atitudes. Com humildade. Com trabalho. Ele fechou os olhos, cansado. Eu tento. Não. Corrigi. Você vai. Valeria me abraçou, forte, chorando.
como quem se agarra a uma tábua no meio do naufrágio. Mãe, obrigada, obrigada por fazer isso, obrigada por abrir nossos olhos. Eu a abracei também. E no meio do abraço eu pensei: para renascer, uma família precisa passar pelo incêndio, mas o fogo não destrói tudo. Ele revela o que é de ferro. Se você está ouvindo isso, e já viveu o momento em que alguém caiu diante das próprias escolhas, e você precisou ser forte, deixe um like, um sinal pequeno, para eu saber que sua força também existiu um dia mesmo que ninguém tenha reconhecido. Porque agora chega a hora da reconstrução. E reconstruir dói mais do que quebrar. A casa parecia outra naquela noite. Não porque os móveis tinham mudado, não porque as paredes tinham sido pintadas, mas porque, pela primeira vez em muitos anos, o ar estava limpo, sem mentiras flutuando, sem tensão acumulada, sem o peso invisível da humilhação. Depois do colapso de Sebastián, todos nós ficamos em silêncio por longos minutos. Valeria de um lado, chorando baixinho, Sebastián ainda ajoelhado, respirando fundo como quem tenta voltar a si. E eu apenas observava. Havia tristeza em mim? Sim. Havia dor? Muita. Mas, sobretudo, havia clareza. O caos tinha sido necessário. A queda dele tinha sido necessária. Porque ninguém muda enquanto acredita ser indestrutível. E naquela noite, pela primeira vez, Sebastián estava humano. Vamos nos levantar, eu disse, baixinho. Valéria ajudou o marido a ficar de pé. Ele tremia, parecia mais velho, mais cansado, mais verdadeiro. Senta, falei, apontando para a cadeira. Ele obedeceu, sem arrogância, sem resistência, sem aquele olhar de superioridade que sempre carregava. Valeria sentou ao lado dele, pegou sua mão, e eu me sentei novamente na cabeceira da mesa, o lugar que me devolveram, mas que, na verdade, sempre foi meu. O silêncio continuou, mas agora era um silêncio de respeito, não de opressão. Sebastián, comecei, você quer ficar nesta casa? Ele engoliu seco. Quero. Por quê? Por quê? Sua voz falhou porque é minha família. Balancei a cabeça. Não. A pergunta não é sobre eles, é sobre mim. Ele levantou o olhar, confuso. Você quer ficar nesta casa sabendo que ela tem dona, e essa dona sou eu? O silêncio dele respondeu por ele. Depois de alguns segundos, murmurou: quero, e vou aprender a respeitar isso. A frase não era perfeita. Não resolvia tudo, mas era um começo. E começos importam. Valeria apertou a mão dele. A gente promete tentar, mãe. Eu respirei fundo. Não quero promessas vazias. Quero ações. Peguei novamente a folha das regras. Coloquei diante deles. A partir de amanhã, esta será a base da nossa convivência. Se vocês quebrarem, fiz uma pausa, se quebrarem, nós vamos conversar de novo. Mas desta vez, sem segundas chances. Sebastián concordou. Valeria concordou. Não porque estavam totalmente prontos, mas porque pela primeira vez entenderam que eu estava. Agora falei, quero conversar sobre outra coisa. Peguei meu diário azul marinho. Segurei com carinho. Este caderno guarda as dores que vocês não viram, mas também guarda as minhas forças. Valeria limpou as lágrimas. Mãe, ele dói só de olhar. Dói, respondi. Mas também me salva, porque cada página me lembra quem eu era e quem não quero ser nunca mais. Sebastián fechou os olhos. Eu quero reparar isso, ele murmurou. Reparar começa com pequenas coisas, respondi. Respeito, ajuda real, trabalho honesto e, principalmente, silêncio. O silêncio de quem não vai mais me diminuir. Ele assentiu. Eu vou buscar ajuda, disse, quase num sussurro. Eu preciso. Eu sei que preciso. Valeria virou-se para ele, surpresa. Ajuda? Terapia? Ou o que for. Ele respirou fundo. Eu não sei lidar com nada disso. Nunca soube, mas quero aprender. E esse
foi o terceiro grande plot twist da história. Não porque eu esperava, não porque eu confiava, mas porque às vezes a queda ensina mais do que a lição. Fiquei observando os dois, eles estavam quebrados, mas finalmente estavam quebrados do jeito certo, porque as rachaduras de agora eram o começo da reconstrução, não da destruição. Vamos descansar, sugeri. Hoje foi um dia pesado. Amanhã começamos de verdade. Valeria se levantou, veio até mim e me abraçou apertado. Eu amo você, mãe. Eu também amo você, filha. Respondi, acariciando seus cabelos. Mas amor sem respeito não sustenta uma casa. Ela assentiu. E eu senti seu corpo estremecendo, não de dor, mas de despertar. Sebastião aproximou-se devagar. Posso lhe dar um abraço? Essa pergunta, vinda dele, vale mais do que qualquer desculpa. Assenti. Ele me abraçou. Um abraço estranho. Rígido no começo, inseguro, mas verdadeiro. Me desculpe, murmurou. De verdade. O perdão vem com o tempo, Sebastião. Respondi. E o tempo vem com atitudes. Ele respirou fundo. Eu sei. Quando eles se recolheram para o quarto, eu fiquei sozinha na sala. Peguei minha folha de regras. Olhei para a tinta ainda fresca. Aquelas palavras não eram apenas limites, eram pilares. Minha mão acariciou o papel. E eu pensei, meu Deus, por que demorou tanto? Mas ao mesmo tempo, outra voz dentro de mim respondeu. Porque você precisou viver o bastante para se reconhecer. Fui até a janela, olhei para a rua escura, iluminada pelos postes. Havia um silêncio bom ali, um silêncio que não sufocava, um silêncio que abraçava. Sentei na poltrona da sala, cruzei as mãos no colo e deixei meu corpo descansar. Um descanso que eu não sentia há anos. Porque existe um cansaço que pesa e existe um cansaço que liberta. Naquela noite, eu senti o segundo. Se você está ouvindo isso e já teve que assistir alguém que sempre pareceu forte, finalmente admitir que precisa de ajuda, sabe como esse momento é raro e, ao mesmo tempo, necessário. Se isso já aconteceu na sua vida, se essa parte da história tocou algum lugar sensível dentro de você, deixe um like, um gesto pequeno, só para eu saber que essa transformação não é só minha, é nossa, porque a próxima parte é onde a justiça toma forma e a verdade encontra seu lugar definitivo. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. O corpo cansado, mas a mente leve. Havia uma sensação estranha dentro de mim, algo entre medo e força, algo entre fragilidade e poder. Talvez fosse isso que chamam de renascimento tardio. Aos 70 anos, eu finalmente entendia o peso e o valor da própria existência. Desci as escadas devagar. A casa ainda dormia. A cozinha estava arrumada e, num detalhe pequeno, quase imperceptível, a louça que eu deixara na pia na noite anterior tinha sido lavada. Sebastian. Eu sabia. Ninguém me disse. Mas eu sabia. Senti algo se mover dentro do peito. Era apenas constatação. Ele estava tentando. Fiz meu café. Sentei à mesa no meu lugar, na cabeceira, e fiquei observando a luz suave invadir a sala. A luz da manhã sempre revela o que à noite fica escondido, e naquela manhã eu sabia que revelaria ainda mais, porque às 9 horas tínhamos uma reunião marcada no escritório de Maurício. Eu, Valéria e Sebastião. Eles ainda não sabiam os detalhes, mas eu sabia que seria o momento mais difícil e mais libertador para todos nós. Às 8h30, Valéria desceu as escadas arrumada, porém nervosa. Rangia os dedos, ajeitava o cabelo, mordia o lábio inferior. Ela sempre foi transparente nas emoções. Mãe, a gente realmente precisa ir? Perguntou. Precisamos. É sobre dinheiro? É sobre verdade. Respondi. Ela engoliu seco e assentiu. Sebastião apareceu pouco depois. Camiseta simples, olhar cansado, não disse nada. Apenas pegou as chaves, abriu a porta e esperou. Humilde, submisso, não por humilhação, mas por compreensão. Entramos no carro.
O trajetor foi silencioso, aquele tipo de silêncio que não machuca, mas prepara. No escritório, a recepcionista nos reconheceu. O Dr. Maurício está esperando. Entramos na sala. Maurício se levantou, cumprimentou cada um, e quando apertou a mão de Sebastião, percebi algo. Ele não desviou o olhar. E isso, vindo dele, já era uma mudança. Sentamos, eu ao lado de Maurício, eles dois juntos, como casal que enfrenta uma tempestade com medo de perder o abrigo. Maurício começou. Obrigado por virem. Hoje vamos revisar documentos importantes e esclarecer responsabilidades. Nada aqui será imposto, apenas esclarecido. Mas tudo o que for dito terá consequências. Sebastião se remexeu na cadeira. Eu estou preparado, murmurou, embora sua voz não estivesse totalmente firme. Maurício abriu a pasta. Primeiro ponto. As propriedades. Valeria respirou fundo. A Valeria respirou fundo. Sebastião apertou as mãos. Todas elas estão no nome da Dona Sofia, disse Maurício. Isso inclui a casa e os 2 imóveis comerciais. Valeria assentiu. Sebastião fechou os olhos por um instante. Isso já foi conversado ontem, falei. Hoje estamos aqui para formalizar. Maurício continuou. A partir deste momento, toda a renda dos imóveis será destinada exclusivamente à Dona Sofia. Isso é óbvio, Sebastião murmurou, sem contestar. Maurício deslizou outro documento. Segundo ponto, o empréstimo. Sebastião engoliu seco. A retirada do aval está confirmada. A partir de agora, a dívida pertence exclusivamente ao Sr. Sebastião. O banco já está preparando nova renegociação. Sebastião passou a mão pelo rosto. Eu entendo. Valeria colocou a mão no braço dele. A gente vai te ajudar. Não. Ele a interrompeu, com voz baixa, mas firme. Quem fez isso fui eu. Eu pago. Eu resolvo. Esse momento foi o terceiro grande plot twist da história. Porque, pela primeira vez, Sebastião se responsabilizava. Maurício prosseguiu. Terceiro ponto. A gestão da casa. Dona Sofia mantém todos os direitos legais e administrativos. Nenhuma mudança poderá ser feita sem sua autorização. Assenti. Isso não muda, confirmei. Mas não estou tirando o teto de ninguém. Só estamos colocando ordem. Valeria enxugou uma lágrima. Mãe, obrigada. Maurício então olhou para Sebastião. Senhor Sebastião, a senhora Sofia preparou algo importante para você. Algo que não é jurídico, mas é emocional, e eu sugiro que leia com atenção. Entreguei a ele a folha das regras. As 6 regras. As 6 bases da convivência. Ele segurou o papel com as mãos trêmulas. Leu devagar. Cada linha. Cada palavra. Quando terminou, levantou o olhar. Entende o que significa aceitar? Perguntei. Significa que eu vou tentar todos os dias. Por quê? A voz falhou porque eu não quero perder essa casa. Não quero perder vocês. Valeria chorou. Eu respirei fundo. Maurício fez um leve aceno, satisfeito. E então veio o quarto e último plot twist, o mais inesperado. Maurício tirou um envelope de dentro da pasta. Antes de encerrarmos, preciso mostrar mais uma coisa. Algo que a Dona Sofia não pediu, mas que decidi fazer por conta própria. Olhei surpresa. O que é isso, Maurício? Ele abriu o envelope e espalhou vários papéis sobre a mesa. Avaliações dos imóveis, projeções de renda, cálculos de juros, simulações futuras. Dona Sofia, ele disse, com um sorriso tranquilo, a senhora não tem apenas um patrimônio. A senhora tem independência financeira para viver muito bem. Por muitos anos. Sem depender de ninguém. Valéria levou a mão à boca, surpresa. Sebastião parecia em choque. O que eu estou dizendo, continuou Maurício, é que a senhora não precisa temer nada, nem ameaça, nem abandono, nem chantagem emocional. A senhora pode viver sua vida, como quiser, com quem quiser, onde quiser. Meu peito apertou, mas não de medo, de liberdade. Sebastião, com lágrimas nos olhos, murmurou: a senhora
A senhora é mais forte do que eu imaginava. Eu o encarei. Não, Sebastião. Eu não fiquei forte agora. Eu sempre fui. Vocês é que estavam ocupados demais para ver. Maurício fechou os documentos. A partir de hoje, as coisas mudam. Para sempre. Nos levantamos, nos despedimos, e ao sair do escritório, senti uma sensação que não lembrava mais como era. A sensação de existir. Do lado de fora, o sol brilhava mais do que de costume, ou talvez fosse só o contraste com a escuridão que carreguei por tanto tempo. No caminho para casa, ninguém falou nada. Mas o silêncio não era pesado. Era o silêncio de quem está renascendo. Quando chegamos, Valéria segurou minha mão. Mãe, obrigada. Por tudo. Eu não fiz por vocês, filha. Respondi. Fiz por mim, e fazendo por mim, vocês aprenderam a fazer por vocês também. Sebastião ficou diante da porta. Respirou fundo. Dona Sofia, eu vou mudar. Não pela senhora, mas porque eu finalmente me vi. E não gostei do que vi. Eu só respondi. Então comece. Hoje. Ele assentiu. E naquele instante, eu soube. A justiça tinha sido feita. E a verdade finalmente tinha encontrado seu lugar. Se você chegou até aqui e já experimentou o gosto de recuperar algo que achou que tinha perdido para sempre, sua voz, seu espaço, sua dignidade, deixe um like, um gesto pequeno, só para eu saber que você também foi tocada pela força dessa história. Porque agora chega a hora da última parte, a parte onde tudo se transforma, a parte onde a vida recomeça. Voltamos do escritório de Maurício como quem retorna depois de um terremoto, caminhando devagar, pisando com cuidado, tentando entender o que ainda estava de pé e o que precisava ser reconstruído do zero. O sol da tarde banhava a calçada com uma luz suave. Valeria caminhava ao meu lado, segurando minha mão como uma menina que tem medo de se perder. Sebastian vinha alguns passos atrás, não por orgulho, mas porque parecia realmente envergonhado. Quando entramos em casa, algo dentro de mim mudou. Não sei explicar, mas era como se, pela primeira vez em anos, eu estivesse entrando na minha casa, não como hóspede, não como intrusa, não como alguém tolerado, mas como dona. Coloquei minha bolsa na mesa e me sentei na cabeceira. Valeria fez o mesmo, no lugar dela. Sebastião permaneceu em pé por alguns segundos, como se esperasse ordens silenciosas, até que tomou coragem e puxou a cadeira devagar. Dona Sofia. Ele começou. Com voz baixa eu queria agradecer pelo que aconteceu hoje. Levantei uma sobrancelha. Agradecer? É, porque... Ele respirou fundo. Se a senhora não tivesse feito tudo isso, eu teria continuado o mesmo homem. Aquele que eu não quero mais ser. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Era estranho ouvi-lo falar assim. Estranho e profundamente libertador. Sebastião, eu disse, gratidão não apaga o passado. Eu sei, mas o passado não precisa definir o futuro. Eu sei disso também. Ele se sentou. Valeria olhou para mim, os olhos ainda marejados. Mãe, eu vou fazer terapia também. Acho ótimo. E as crianças? Eu vou ensinar tudo aquilo que eu não ensinei antes. Isso é responsabilidade de mãe, filha. E você ainda tem tempo. Ela sorriu com tristeza. Só porque a senhora segurou a casa por nós. Não, meu amor, interrompi. Eu segurei a casa apesar de vocês. Ela abaixou a cabeça, chorando de novo. Eu toquei sua mão. O importante. Continuei, é que agora vocês estão vendo. Ver já é metade do caminho. Naquela tarde, fiz algo que não fazia há anos. Fui até a cozinha e preparei chá para mim, não para servi-los, não para agradar ninguém, apenas para mim. Enquanto esperava a água ferver, senti um peso saindo do meu peito aos poucos, como vapor escapando da panela. Um peso que eu carreguei por tanto tempo que já parecia parte do meu corpo. E então, de repente, uma lembrança veio. Héctor, sorrindo no quintal, com as mãos sujas de terra, dizendo: Esta casa é sua, Sofia. Sempre será. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Fechei os olhos. Héctor.
Sussurrei. Mas voltei. À noite, jantamos juntos. Juntos de verdade. Não como 3 pessoas dividindo espaço, mas como família tentando recomeçar. Sebastião colocou os pratos na mesa, sem reclamar, sem zombar, sem olhar torto. Valeria ajudou com as crianças. Mateu e Regina me abraçaram com força, como se sentissem que algo grande tinha mudado, e durante o jantar, ninguém riu de mim. Ninguém me ignorou. Ninguém tentou me diminuir. Pela primeira vez em 5 anos, eu comi em paz. Depois do jantar, pedi um momento com as crianças. Mateu sentou no sofá, Regina ao meu lado. Meus amores, comecei, vocês sabem que a vovó mora aqui há bastante tempo, não é? Eles assentiram, e durante esse tempo, algumas coisas não foram muito boas para mim. Mas agora tudo vai ser diferente. A gente ama você, vovó Regina disse, segurando minha mão. Eu também amo vocês. E é por isso que vocês vão aprender uma coisa muito importante. Respeito nunca é opcional, é obrigação. Mateu respirou fundo, olhou para mim com olhos sérios, maduros demais para um menino de 12 anos. Mamãe falou com a gente hoje à tarde, ele disse. Ela contou que a senhora se machucou por nossa causa, às vezes. Eu não sabia. Abracei os dois. Não tem problema. Vocês não me machucaram sozinhos. E agora, vocês vão me ajudar a cuidar desta casa. Vamos! Regina disse. É uma promessa, Mateu completou. Meu coração se encheu. Era o primeiro sinal de cura verdadeira. Mais tarde, sentei-me na varanda. A noite estava fresca. Um vento suave balançava as plantas. Aquele vento parecia limpar tudo que estava pesado dentro de mim. Sebastião saiu devagar. Posso? Perguntou. Assenti. Ele sentou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Eu queria dizer mais uma coisa. Diga. Eu liguei para o banco hoje. Sim, vou assumir tudo. A dívida, o negócio, o que sobrou dele. E vou procurar trabalho. Um trabalho de verdade. Não um título bonito para mostrar para os outros. Fiquei olhando para a rua, a sombra das árvores, as luzes dos carros. Sabe, Sebastião, eu disse, não é vergonha nenhuma começar do zero. Vergonha é se esconder atrás dos outros enquanto se afunda. Ele engoliu seco. Obrigado por me obrigar a ver isso. Sorri de leve. Não agradeça. Eu não fiz isso por você, fiz por mim. E quando a gente faz por nós, outras pessoas acabam aprendendo também. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou. Boa noite, Dona Sofia. Boa noite, Sebastião. Quando ele entrou, senti algo curioso. Pela primeira vez, eu não senti medo dele. E isso, para mim, foi a maior vitória. Mais tarde, no meu quarto, abri meu caderno azul, aquele que registrava a dor. Sentei na beira da cama, peguei a caneta e escrevi a última página. Hoje, eu renasci. Não para o mundo, para mim mesma. Fechei o caderno e, dessa vez, não chorei, porque era o fim de um ciclo e o começo de outro. Antes de dormir, olhei para o teto onde tantas noites chorei e murmurei: Obrigada, Sofia, por não desistir de você. Se você ficou comigo até aqui, se em algum momento desta história sentiu o peito apertar, os olhos encherem ou a alma despertar para algo que estava adormecido, deixe um like. Não é por mim, é pela versão de você mesma que talvez esteja esperando para renascer. E se acreditar que mulheres de qualquer idade merecem respeito, voz e dignidade, inscreva-se no canal Recordações de Maria. É aqui que continuamos conversando, curando, lembrando e vivendo histórias como esta, porque no fim, o que fica não é a dor, o que fica